Para que nós possamos finalizar o tema nacionalidade, vamos resolver mais duas questões para que você possa ficar apto para solucionar qualquer problema com relação a esse assunto. Então vamos lá ao tema. A Constituição Federal de 88 identifica as hipóteses de caracterização da nacionalidade para brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Com base no previsto na Constituição, assinale a alternativa que indica um caso constitucionalmente válido de naturalização requerida para a obtenção da nacionalidade brasileira. Então nós vamos verificar aqui a hipótese que seria válida. A primeira, João, cidadão espanhol, casado com Beatriz, que é brasileira, ambos residentes em Barcelona. Ora, o simples fato de casamento faz com que ele receba a nacionalidade brasileira? Não, temos aqui uma afirmativa errada. Anderson, cidadão português, domiciliado no Brasil há 36 dias. Errado, nós temos que aqueles que, os países que têm a língua portuguesa, é necessário que ele esteja domiciliado no Brasil há pelo menos um ano. Então essa também está errada. Luiz, cidadão francês, domiciliado em Brasília há 14 anos, que está em liberdade condicional após condenação pelo crime de exploração sexual de vulnerável. Nós temos dois erros aqui. Primeiro que não são 14 anos, são 15 anos e não pode ter condenação penal. Então essa aqui também estaria errada. Vai restar para nós a letra D, que seria a nossa resposta. Maria, 45 anos, cidadã russa, residente domiciliada no Brasil desde os 25 anos. Se ela tem 45, ela tem 20 anos que ela reside no Brasil. Ela foi processada criminalmente. Em tese, não poderia quem tiver condenação penal. Ela foi processada, mas foi o quê? Absolvida por sentença transitada em julgado. Esta aqui é a nossa afirmativa. Vamos ver o artigo que fala sobre isso. São brasileiros naturalizados os que de forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países da língua portuguesa, apenas residência por um ano, ininterrupta e idoneidade moral. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. É o que nós falamos no problema. Desde que requeiram também a nacionalidade brasileira. Então ela não é automática. E uma observação. Aos portugueses com a residência permanente no país, se houver reciprocidade, isto é, se Portugal também aceitar, em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então aí a gente percebe que a afirmativa correta realmente é a letra D. Vamos fazer mais uma para a gente fechar esse assunto e começar com os direitos políticos. João, 29 anos de idade, brasileiro naturalizado desde 1992, decidiu se candidatar nas eleições de 2010 ao cargo de deputado federal. Você lembra qual que é a idade para deputado federal? Nós temos que é 21 anos para deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 21 anos. Então, nas eleições de 2010, ao cargo de deputado federal, ele pretende candidatar em determinado ente federativo. Eleito e após ter tomado posse, foi escolhido para presidir a Câmara dos Deputados. Você deve ter lembrado agora daquele macete mp3.com. O que é o mp3.com? São os cargos privativos de brasileiros natos. Nós temos ministro, aqui é ministro e aqui é ministro. Só que esse é do STF, são todos os ministros do STF, e aqui ministro do Estado de Defesa. Nós temos presidente e vice-presidente da República, nós temos presidente da Câmara e presidente do Senado, MP3, com carreiras diplomáticas e oficiais das Forças Armadas. Como você observa aqui, presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato. E o problema fala que
João é brasileiro naturalizado. Então ele não pode candidatar, ele não pode presidir a Câmara dos Deputados. Então vamos ver as hipóteses. Com base na hipótese acima, assinale a afirmativa correta. João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal. Errado. Ele pode sim ser candidato a deputado federal, porque deputado federal não é cargo privativo de brasileiro nato. Uma vez que esse é um cargo privativo brasileiro nato. Errada a letra A. Letra B. João não poderia ser deputado federal. Errado. Ele pode sim ser deputado federal. João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, pode, bem como ser eleito. Correto. Entretanto, não poderia ter sido escolhido presidente da Câmara dos Deputados, eis que esse cargo deve ser exercido por brasileiro nato. Perfeito, essa aqui é a nossa resposta. João não poderia ter se candidatado a cargo de deputado federal. Errado, ele pode sim. Então lembre-se desse macete. Com base nisso aqui, você consegue acertar as questões que forem cobradas, cargos de brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Lembrando, governador de estado tem que ser brasileiro nato? Não está no mp3.com. E aí nós temos ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, tem que ser brasileiro nato? Não está no mp3.com. Se gostou do macete, comente aqui embaixo e até a próxima videoaula. Um grande abraço, até mais.